Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 269 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 864, 865, 866, 867, 868, 869 e 870 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre a representação para instauração de instância em dissídio coletivo. Nesse sentido, nos diz o artigo 864 da Consolidação das Leis do Trabalho que, não havendo acordo ou não comparecendo as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. Portanto, não havendo aquele acordo naquela audiência inicial, que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, acontece sempre em temas de instauração de instância em dissídio coletivo, o presidente do tribunal, que é o responsável por processar e julgar o pedido de instauração de instância em dissídio coletivo, não havendo acordo ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, portanto, havendo a ausência integral das partes ou apenas uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, então, o julgamento vai acontecer depois de realizada todas as diligências que o presidente achar interessantes, úteis e necessárias para o deslinde do conflito e após ouvir a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Nos diz o artigo 865 da Consolidação das Leis do Trabalho que sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Se durante o julgamento ou mesmo a instrução do processo de instauração de instância em dissídio coletivo começar a haver ameaças
no local onde está sendo realizada essa instrução, ou mesmo nos arredores do foro trabalhista, o presidente poderá requisitar à autoridade competente, ou seja, à polícia militar, as providências que se tornarem necessárias para impedir que as perturbações se transformem em situações mais graves, com conflitos e outras modalidades de distúrbio. Nos diz o artigo 866 consolidado que quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente. Os artigos 860 e 862 da Consolidação das Leis do Trabalho, citados neste artigo 866 da Consolidação das Leis do Trabalho, tratam da audiência de conciliação em representação para instauração de instância em dissídio coletivo, conforme já estudamos em nossas aulas pretéritas. Portanto, quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, ou seja, o dissídio seja entre entidades que têm sede ambas fora da sede do tribunal, ou se uma delas, normalmente, a representação empregatícia, poderá o presidente, se julgar conveniente, ao invés de deslocar os seus representantes para a sede do tribunal, delegar à autoridade judiciária legal, ou seja, a um dos juízes do trabalho responsáveis por varas do trabalho locais à sede das entidades de classe, as atribuições de promover a audiência de conciliação. Nesse caso, quando não houver a conciliação, o juiz delegado encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente. Portanto, o juiz do trabalho a que foi delegada a função de promover a audiência de conciliação, quando no procedimento de instauração de instância em dissídio coletivo, ele fará uma exposição circunstanciada dos fatos e indicará ao presidente do tribunal a solução que lhe parecer conveniente. Portanto, o juiz de primeiro grau não atua só como mero comandante da audiência de conciliação, mas também dará a sua solução dentro dos parâmetros em que o dissídio se encontra. Nos diz o artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho que da decisão do tribunal
serão notificadas as partes ou seus representantes em registrado postal com franquia, fazendo-se outro sim a sua publicação no jornal oficial para a ciência dos demais interessados. Aqui nós temos uma situação que, com o advento do processo judiciário eletrônico do trabalho, não há mais necessidade de que essa notificação das partes ou seus representantes seja feita em registro postal com franquia. Apenas e tão somente a mesma será publicada no processo judiciário eletrônico e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, sendo, portanto, o artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho um daqueles casos em que caiu em desuso seu texto e, portanto, deveria ter sido alijado do corpus seletista ou atualizado no sentido de promover a necessária orientação legal às partes em conflito. Continua a nos dizer o artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que a sentença normativa vigorará. Sentença normativa é aquela sentença exarada pelo tribunal nos casos de instauração de instância em dissídio coletivo. Portanto, a particularidade da instauração de instância em dissídio coletivo com relação à sentença é que ela recebe o nome de sentença normativa e substitui a convenção coletiva de trabalho que estava em discussão e não logrou acordo. Portanto, não logrando o acordo, o tribunal expedirá uma sentença que será denominada de sentença normativa e vai fazer valer a força do que foi determinado como se fosse uma convenção coletiva de trabalho e vigorará dentro dos termos desta sentença normativa. A sentença normativa, ela vigorará a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do artigo 616, parágrafo 3º, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor da data do ajuizamento. Portanto, quando o dissídio for ajuizado no prazo do artigo 616, parágrafo 3º, que nós já estudamos em nossas aulas pretéritas, e que diz que, havendo convenção ou acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediatamente a esse termo. Portanto, a sentença normativa passará a vigorar, portanto, a partir da data de sua publicação, quando o dissídio for ajuizado após os 60 dias previstos pelo artigo 616, parágrafo 3º, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor da data do ajuizamento. Portanto,
se houver ajuizamento do dissídio após o prazo dos 60 dias previsto no artigo 616, parágrafo 3º, ou a sentença normativa vai começar a valer a partir da data de sua publicação. Quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, portanto, nas hipóteses em que já não há mais acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento do pedido de instauração de instância em dissídio coletivo. Continua a nos dizer o artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em sua linha B, que, a partir do dia imediato ao termo final da vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do artigo 616, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, havendo o ajuizamento do pedido de instauração de instância em dissídio do acordo, haverá, no prazo do artigo 616, parágrafo 3º, ou seja, dentro dos 60 dias, a partir do dia imediato do termo final da vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, passará a valer a nova sentença normativa em substituição ao acordo, à convenção ou à sentença normativa desta feita, determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho competente. Nos diz o artigo 868 da Consolidação das Leis do Trabalho, em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições do trabalho e no qual figurem como partes apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. Aqui nós estamos a tratar de um caso em que o dissídio coletivo tenha por motivo novas condições de trabalho, ou seja, vão ser revogadas todas as condições anteriores e vai ser criado vão ser criadas novas condições de trabalho, e naquela hipótese em que apenas uma fração de empregados de uma empresa, portanto, é um dissídio coletivo que vai levar em conta um acordo coletivo de trabalho, ou seja, que aplica-se a apenas uma ou mais empresas específicas, e se figurar na inauguração da instância em dissídio coletivo apenas uma fração de empregados de uma empresa, portanto, não serão todos os empregados da empresa que serão atingidos por aquele acordo coletivo de trabalho que se pretende elaborado através de uma instauração de instância em dissídio coletivo, poderá o tribunal competente, na própria decisão, na própria sentença normativa,
estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados dessa empresa, que forem da mesma profissão dos dissidentes. Tanto, no caso, o tribunal pode estender os efeitos da sentença normativa a todos os empregados da empresa que forem da mesma profissão daqueles que implementaram o pedido de instauração de instância em dissídio coletivo. Nos diz o artigo 868 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo único, que o tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o que não poderá ser superior a 4 anos. Portanto, a sentença normativa vai ter que fixar a data em que a decisão deve entrar em execução, nesse caso, com base naquelas situações do artigo 867, estudado nessa nossa aula de hoje. O tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência. Portanto, o tribunal vai ainda, além de determinar quando a decisão vai entrar em execução, também o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. Portanto, a vigência da sentença normativa não pode ser superior a 4 anos. Deflui daí que depois de vencidos os 4 anos, ou dentro do prazo de 30 dias que antecede a sua extinção, deverá ser efetivado ou um pedido de instauração de instância em dissídio coletivo normal, onde a tramitação será toda normal, ou um pedido de instauração de instância para renovação da sentença normativa ou a sua modificação integral. Nos diz o artigo 869 da Consolidação das Leis do Trabalho que a decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. Então, a sentença normativa pode se transformar numa sentença, ao contrário de atingir apenas e tão somente uma única empresa ou algumas empresas, numa sentença normativa que atingirá a todos os empregados da mesma categoria profissional, compreendida na jurisdição do tribunal, portanto, a todos os empregados da categoria profissional que atuem dentro da jurisdição do tribunal, nas seguintes situações. A primeira, por solicitação de um ou mais empregadores ou de qualquer sindicato desses. Portanto, os empregadores poderão solicitar que essa sentença normativa, que seria aplicada apenas e tão somente a um ou alguns empregadores, porque motivada por um acordo coletivo de trabalho, poderá ser estendida a todos os empregados que
participem da categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal por solicitação de um ou mais empregadores ou de qualquer sindicato deles. Portanto, sindicatos patronais ou mesmo um ou mais empregadores que entenderem ser possível e viável, útil, a extensão daquela sentença normativa, poderão requerer que seja a mesma aplicada a todos os contratos individuais de trabalho firmados com empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. Por outro lado, nos diz o artigo 869, dessa feita em sua linha B, que por solicitação de um ou mais sindicatos dos empregados, estas condições previstas na sentença normativa poderão ser aplicadas a todos os integrantes da categoria profissional dentro da jurisdição do tribunal. Aqui, a grosso modo, seria a transformação de uma sentença normativa aplicável apenas aos integrantes da categoria profissional pertencentes a uma empresa ou a algumas empresas, ser transformada numa sentença normativa propriamente dita, aplicada a todos os membros da categoria profissional existentes dentro do ambiente de jurisdição do tribunal, tanto por solicitação de empregadores ou qualquer sindicato desse, quanto também dos sindicatos, de um ou mais sindicatos de empregados. Aí, ao invés de fazer valer a sentença normativa apenas em substituição a um acordo coletivo de trabalho, passará a viger a mesma em substituição a uma verdadeira convenção coletiva de trabalho. Também poderá ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal, aquela sentença normativa que era exclusiva dos empregados de uma determinada empresa ou de determinadas empresas em substituição ao acordo coletivo de trabalho, poderá também, ex officio, ou seja, por sua própria manifestação volitiva, ser a mesma estendida a todos os integrantes da categoria profissional que demandarem sua força produtiva dentro do ambiente de jurisdição do tribunal respectivo. Então, essa situação de se transformar determinada sentença normativa que seria aplicável apenas em substituição a um acordo coletivo, ela se transformará numa sentença normativa geral em substituição a uma convenção coletiva de trabalho, portanto, afeita a todos os empregados que exerçam seus mistérios dentro da jurisdição do tribunal que houver proferido a decisão. Portanto, só pode ser transformada ex officio a sentença normativa particularizada em uma sentença normativa geral pelo tribunal que houver proferido a decisão, não sendo válida essa regra para outro tribunal que não foi o prolator da sentença normativa. Por fim,
Continua a nos dizer o artigo 869 dessa feita, em sua linha D, que a sentença normativa particularizada pode ser ampliada por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Aí há uma situação extremamente interessante, porque, apesar da decisão sobre novas condições de trabalho ser particularizada, ou seja, ser afeita a apenas uma empresa, aos empregados de uma empresa ou mais empresas que participaram da instauração de instância em dissídio coletivo, a Procuradoria da Justiça do Trabalho, ao verificar que aquelas condições são importantes e vão melhorar as condições de trabalho de toda uma categoria profissional, desde que a categoria profissional esteja compreendida na jurisdição do tribunal, a Procuradoria da Justiça do Trabalho afeita àquele tribunal poderá solicitar que a mesma seja implementada para todos os membros da categoria profissional. Nos diz o artigo 870 da Consolidação das Leis do Trabalho que, para que a decisão possa ser estendida na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados ou respectivos sindicatos concordem com a extensão da decisão. Portanto, para que essa situação que nós estudamos há pouco, quando estávamos a nos entender a respeito do artigo 869 consolidado, seja estabelecida, é preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados, portanto, a grande maioria dos empregadores e dos empregados, ou que os seus respectivos sindicatos, que os representam, concordem com a extensão da decisão. Se não houver essa concordância, ela será aplicada como originalmente foi estabelecido para determinados empregados de uma ou mais empresas e não vai ter aplicação no amplo universo jusoperário a que poderia ser submetida a sua decisão. Nos diz ainda o artigo 870 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que o tribunal competente marcará prazo não inferior a 30, nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem os interessados. Portanto, para que haja aquela situação de extensão da sentença normativa, o tribunal vai assinalar um prazo que esteja entre 30 e 60 dias, não podendo ser inferior nem superior a esses dias, para que os respectivos sindicatos, ou para os 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados, se manifestem a respeito desta extensão dessa sentença normativa. Continua a nos dizer o artigo 870 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que, ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido ao julgamento do tribunal. Portanto, passadas todas essas fases,
ouvidos todos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, o processo finalmente será submetido ao julgamento do tribunal. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 269 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque através desta